Bom, para quem, né, já me conhece, sabe que eu sou a Adriana, a cofundadora e CEO da Esse Global, e a gente tem essa série de webinars que a gente faz pelo menos um a cada 2 meses. Esse é o nosso último webinar do ano, e a gente escolheu esse tema da pesquisa qualitativa digital exatamente porque tem sido um tema de muito interesse por parte dos nossos clientes, por parte do mercado em geral, né, da pesquisa digital e do potencial da pesquisa digital para gerar novos tipos de insights, para ajudar a inovação, a cocriação, a fazer testes de produto, testes de conceitos de forma muito mais rápida e efetiva e com um custo muito menor, né, do que outras metodologias tradicionais. Então, é um tema que não só tem despertado interesse, mas tem despertado muito, digamos assim, muita satisfação, né, por parte dos clientes que experimentaram, que já fizeram projetos com a gente. Então, a gente acredita que esse produto, né, essa metodologia, esse conjunto de ferramentas podem realmente ajudá-los muito. E a gente quer justamente mostrar para vocês um pouco desse aprendizado e já criar, né, essa visão de como vocês podem estar utilizando isso, né, em 2020, nos anos aí que vem pela frente, porque com certeza né, cada vez mais a gente vai ver a maior adoção das pesquisas qualitativas no mundo digital, né, e a amplificação do potencial, né, de combinar a pesquisa quali com dados de Big Data e com dados quantitativos de forma rápida, efetiva e a custos muito menores do que outras metodologias tradicionais. Então, vamos lá. Né, primeiro, para começar, eu coloco essa pergunta aqui, né, que é um pouco de reflexão. Em tempos de Big Data, né, em tempos onde as empresas têm tanto acesso, né, a dados, a cada vez mais informações e a fontes de dados distintas e a mais dados, por que a pesquisa, né, de mercado continua sendo relevante mais do que isso? Porque a pesquisa, essa é uma pergunta interessante, né? E esse argumento é muito importante para quem está em departamento de pesquisa no mundo corporativo, porque agora a pesquisa ela compete com muitas outras áreas de conhecimento, de fonte de informação interna para marketing ou para outras áreas de negócio, né? Então, como se manter relevante? Como, né, a gente consegue fazer com que o departamento de pesquisa seja visto realmente como uma área extremamente estratégica, né, que é relevante, que tem capacidade de dar resposta rápida e mais do que isso, de trazer informação que nenhuma outra área de negócio, seja tecnologia, seja CRM, seja Big Data Analytics, vai conseguir trazer, né? Então, por que a pesquisa Quali, né, ela justamente está tendo esse papel de manter a pesquisa de mercado como uma área, né, estratégica e que complementa todas essas outras áreas de informação, né, dentro, digamos assim, do que é um núcleo de conhecimento, dentro do núcleo de marketing, né, ou de CMI. Por quê? Porque a gente sabe que os dados qualitativos eles fornecem uma imagem em profundidade e com uma riqueza, né, talhada, permitindo a gente entender o porquê das coisas, né? Então a gente consegue entender por que as pessoas agem, né, de certa forma, por que elas têm determinados sentimentos e emoções, por que elas fazem certas coisas, por que os números que o Big Data estão nos mostrando, ou por que os indicadores do quantitativo, né, estão indo para uma certa tendência ou estão caindo ou aumentando. Muitas vezes a gente não consegue, aliás, a maioria das vezes, a gente não vai conseguir entender o porquê, né, desses indicadores ou de um dado descritivo se a gente não vai aprofundar isso. E a pesquisa Quali, ela justamente complementa esses dados quantitativos e complementa o Big Data, né? E por que, né, digamos assim, existe essa complementariedade? Como eu comentei, porque a gente tem, através da pesquisa Quali, profundidade e detalhes. Então, a gente consegue registrar atitudes, a gente consegue obter sentimentos, a gente consegue obter comportamentos. Então, gente, quando a gente fala, né, que a gente está na era do Big Data, quando a gente está na era da, né, avalanche da automação e da inteligência artificial, onde as máquinas e software estão substituindo cada vez mais tarefas, né, e o que pessoas costumavam fazer, existem coisas que a máquina nunca vai conseguir, né, substituir o humano, né? E uma dessas coisas é essa capacidade de interpretação, essa capacidade de contar histórias, essa capacidade de aprofundar, de interagir com o outro ser humano, né, e captar insights que a máquina nunca vai conseguir fazer. E é aí que nós, como pesquisadores, nos tornamos cada vez mais importantes e relevantes. E sabendo disso, uma vez que a gente desenvolve esses skills, né, de saber usar essas novas tecnologias,
né, e de como complementar os novos dias, né, não estão, né, conseguindo entregar, é o de que a gente consegue cada vez mais se tornar relevante e mostrar o nosso diferencial. Né? Um outro porquê, né, um outro selling point, né, da pesquisa qualitativa, né, ou da pesquisa como um todo, é de que, através, né, da pesquisa, a gente consegue incentivar as pessoas a expandir as suas respostas. Quando a gente faz uma quant, muitas vezes a gente tem, né, perguntas fechadas, as pessoas dão respostas rápidas. Né? E quando a gente vai para um qualitativo, quando a gente, ainda mais com... vou mostrar aqui vários exemplos de ferramentas e de experiências que a gente consegue criar, né, no mundo digital, né, criando novas formas de fazer pesquisa quali, a gente consegue expandir a resposta das pessoas, a gente consegue abrir novas áreas de exploração, novos tópicos, né, que não eram considerados inicialmente, que a gente muitas vezes não vai ter, né, numa quant, ou que a gente não vai conseguir obter através de dados, né, de Big Data. Além disso, a gente consegue simular experiências, né, individuais das pessoas. Então, a gente consegue ter essa imagem detalhada, né, que pode ser construída. Né? Essa é aquela coisa do storytelling. A gente consegue construir histórias, a gente consegue ir, né, ir juntando partezinhas, a gente consegue ir, né, combinando informações que as pessoas vão, digamos assim, compartilhando, né, ao longo do tempo, ou numa experiência de uma pesquisa qualitativa que a gente não vai ter numa quant. Tá? Então, essa questão de conseguir simular experiências, de obter esses dados detalhados, né? E o porquê as pessoas estão agindo de certas maneiras e estão tendo sentimento sobre essas ações, somente numa experiência qualitativa, né? E a gente vai ver as diversas formas e ferramentas que surgiram ao longo dos últimos anos, é que a gente vai obter esse dado. Além disso, né, a gente evita falsas conclusões. É porque a gente está vendo um dado quantitativo ou indicador que a gente vai subentender, né, de que aquele indicador está acontecendo por isso ou por aquilo. Então, quando a gente usa juntamente, né, a coleta dos dados qualitativos com o quantitativo, a gente pode explicar por que uma resposta específica foi dada ou por que certos eventos estão acontecendo ou aconteceram. Tá? Então, gente, esses dois primeiros slides aqui nos ajudam justamente a vender, né, a pesquisa internamente, a vender e a manter, né, o nosso papel como pesquisador cada vez mais relevante e estratégico dentro das empresas, onde, né, nesse mundo do Big Data, nesse mundo de cada vez a gente ter mais dados, por que a gente consegue, né, se manter e se diferenciar como pesquisadores. Então, eu queria, né, fazer mais ou menos um pouco desse storytelling, dessa evolução da pesquisa qualitativa digital, porque quando a gente vai analisando essa evolução, a gente consegue entender os novos benefícios, os novos features, as novas ferramentas, as novas possibilidades que foram surgindo ao longo dos últimos anos e que estão todas, né, à nossa disposição. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e quando eu lembro, em 2003, quando nós começamos com esse Global, né, e experimentar o qualitativo no mundo digital, o que a gente tinha de ferramenta disponível era realmente eram os online focus groups, né? Então a gente tem essa tendência, né, de quando a gente vai para o mundo digital de querer replicar o que a gente já faz no mundo tradicional. Então o que nós fizemos? Poxa, nós quisemos replicar salas, né? Digamos assim, um focus group tradicional no mundo digital. Então as primeiras ferramentas nos permitiam isso, trazer pessoas, né, com hora marcada, num espaço, numa sala virtual, né, e entrar numa sessão que poderia durar 30 minutos, geralmente não mais de uma hora, porque as pessoas acabam se cansando, né, e uma das limitações desses online focus group era, primeiro, que como a gente não está olhando, né, ali no olho das pessoas, como a gente não está tendo a capacidade de mantê-las engajadas, digamos assim, olhando frente a frente ou interagindo naquela mesma sala, né, digamos assim, alguns participantes podiam se distrair, podiam sair da sala. Então, a gente, digamos assim, eu me lembro, né, de alguns desafios, principalmente com um grupo de jovens, né, de mantê-los depois dos primeiros 30 minutos, como a gente mantém esse pessoal engajado, né? Mas os online focus groups, né, eles traziam alguns benefícios, né? Então, os primeiros benefícios era quebra de barreiras geográficas. Pela primeira vez, a gente conseguia trazer pessoas que estavam em cidades distintas, né, em locais distintos. A gente conseguiria trazer alguns públicos muito difíceis de conseguir trazer em certos horários, né, para uma sala de focus group. Então, a gente sim estava ganhando, né, já alguns benefícios ao criar os novos focus groups online e também redução de custos e prazos para conseguir fazer múltiplos grupos simultaneamente, né?
Então, digamos assim que esse era o primeiro precursor da pesquisa qualitativa no mundo digital, que era uma réplica, né, do que a gente fazia em focus group, com limitações e com alguns benefícios adicionais. Mas à medida que a gente foi aprendendo a usar novas ferramentas digitais, a gente descobriu que o que eram os fóruns de discussão, né, que não necessariamente eram usados para pesquisa de mercado, poderiam também ser incorporados como uma nova ferramenta para a gente fazer pesquisa, né? Então, os fóruns de discussão eram ambientes onde a gente conseguiria trazer grupos de pessoas, né? Não necessariamente com hora marcada, e esse é um dos benefícios dos fóruns, né? É que a gente tem essa dinâmica que é assíncrona, as pessoas entram no fórum no momento que elas podem entrar, e o moderador também tem essa flexibilidade, né, de determinados horários do dia ele vir checar o que novas pessoas comentaram, ele comenta naquele momento e vai explorando, né, e acaba dando essa dinâmica onde existe comodidade, né? Então, eu diria que um dos principais benefícios dos fóruns de discussão é de que ela dá flexibilidade e ampliação de tempos. A gente não precisa ter pessoas somente naquele horário, né? Ela cria mais oportunidade de exploração de respostas, porque o moderador ele tem a opção de ler e reler os comentários das pessoas, ele pode pedir para as pessoas individualmente explorarem, né, e complementarem suas respostas. Então, os fóruns de discussão que começaram a ser chamados de boards, né, discussion boards ou boards de consumidores, começaram a ganhar muita popularidade, né, na pesquisa online, na pesquisa digital, né, e, digamos assim, como uma nova metodologia de se fazer pesquisa qualitativa, agora, né, sem essa barreira de tempo, né, e com a oportunidade de poder explorar ao longo do tempo essa questão do individual, a questão do grupo, né, criando principalmente interação e comodidade para participantes. Então, a partir do momento que os fóruns foram ganhando popularidade, eles evoluíram, eles ganharam novas features e eles viraram comunidades. Poxa, imagine que a gente consegue trazer para o mundo digital, num ambiente, né, onde existe interação entre moderador e participantes, a gente pode agora começar a explorar a colaboração entre eles também. E foram aí que esses fóruns viraram comunidades, tá? Então, a gente tem agora o conceito de grupos de pessoas que conseguem ter uma série de ferramentas que vão desde gamificação, upload de vídeos, aplicativo mobile que faz com que os participantes possam interagir nesses fóruns ou nesses ambientes de comunidade em qualquer lugar, em qualquer momento do celular, né? Fazendo upload de fotos, de vídeos, interagindo com outras pessoas. Então, isso vocês devem, né, saber de que as comunidades ganharam muita popularidade nos últimos anos e continuam sendo, né, uma das principais metodologias que mais crescem, né, na pesquisa de mercado, na indústria de pesquisa de mercado como um todo. Tá? Então, assim, o potencial das comunidades é gigantesco, né? E aí, o que acontece? Com esse novo arsenal de ferramentas, né? E como a gente aprendeu a interagir com as pessoas e ver que as pessoas estão dispostas realmente a irem adiante, a não somente virem responder uma pergunta quando a gente quer, elas podem ser proativas, a gente pode criar novas experiências para a pesquisa de mercado. E foi aí que surgiu também a netnografia. A netnografia é a etnografia no mundo digital, né? Então, a gente ganha ainda mais riqueza e profundidade de informação. Agora a gente pode acompanhar o participante em qualquer lugar, a qualquer momento. E a gente cria novos horizontes para fazer testes de produtos, né? O iRoot é In-Home Users Test. Então, imagine que a gente consegue, através de etnografia, criar diários de consumo. A gente consegue pedir aos participantes para contar suas histórias, para gravarem vídeos enquanto eles estão experimentando o produto. Né? A gente tem case onde as pessoas estão gravando vídeos enquanto estão experimentando um shampoo, quando elas estão comendo um novo chocolate, quando elas estão abrindo uma nova embalagem de um sorvete, né? Imagine a riqueza de estar nesse momento onde o consumidor, né, ele está na casa dele, onde ele está realmente tendo uma experiência real com o produto, né, não num ambiente de sala de espelho ou digamos assim, num ambiente que não é aquele ambiente real onde ele está experimentando o produto. Então, a gente consegue agora abrir esse horizonte da pesquisa qualitativa para estar, né, realmente fazendo uma etnografia, né, e praticamente real time. Então, imagine que a gente pode estar recebendo esses vídeos, né, quase que real time,
quando o consumidor está gravando e faz upload daquele vídeo, né, ou daquela experiência que ele está tendo, das fotos que ele está conseguindo captar. E a gente tem não só o moderador e os analistas da equipe, né, da nossa equipe, mas também do cliente acompanhando aquilo, ou dos clientes de vocês internamente, né, em real time. Então, a gente tem uma série de exemplos e de cases de clientes que se encantam, né, com aquela velocidade onde ele está realmente captando todos aqueles insights reais, né, por pessoas ali que estão colaborando, né, compartilhando todas as informações. Isso já está chegando lá internamente, né, na área de marketing, na área de research and development, na área, enfim, de criação, na área de mídia, né? Então, assim, da agência que está co-criando, né, aquela campanha. Então, gente, realmente, eu diria que, digamos assim, o céu é o limite em termos de novas oportunidades que essas plataformas digitais criam, né, para a gente fazer pesquisa qualitativa, tá? Shopper Experience e muito mais. O que mais? A praticidade, né, que eu falo aqui, in-depth interviews, né, das entrevistas em profundidade. Imagine que o moderador, ele pode estar em qualquer parte do mundo, né, agora entrevistando uma pessoa que está participando através de um video chat, né, de uma entrevista em profundidade da sua casa, do escritório, enfim, ela pode estar viajando, ela pode estar experimentando o produto e estar compartilhando com o moderador, né, à medida que ele está naquela entrevista em profundidade, né, já compartilhando experiências, né, compartilhando sentimentos e emoções, evitando deslocamento, reduzindo custos, ganhando tempo, quebrando barreira geográfica e criando praticidade e comodidade para todos. Tá? E não para aí, né? Imagine que a gente pode, além de tudo isso, incorporar ferramentas de neurociência, ferramentas que estão captando dados biométricos à medida que a experiência está acontecendo, né? Então, imagine a questão do shopper experience, da gente conseguir captar, através de biometria, né, digamos assim, dados, né, que a gente chama de eye tracking. A gente consegue saber onde o consumidor está fixando o olho, né, quanto tempo ele leva para identificar, né, determinados estímulos, né, qual é o comportamento dele enquanto ele está no ponto de venda. Então, assim, digamos assim, tecnologias como essa que vocês estão vendo aqui, a gente consegue captar todos esses dados agora em real time. A gente consegue também captar já emoções, né, também utilizando tecnologias, né, como a gente chama de facial reading, que consegue ir através, né, das diversas expressões da face e captando à medida que o usuário está sendo impactado por certos estímulos, assistindo a um vídeo, por exemplo, né, que tipo de emoções ele está despertando. Imagine que tudo isso, sem ter que levar as pessoas agora num laboratório, né? Esses testes de neurociência eram caríssimos, limitados a pouquíssimas empresas, né? Que tinham budget para conseguir fazer isso. Hoje a gente consegue fazer testes, né, de neurociência, fazer teste com facial reading e com eye tracking a custos muito acessíveis e uma rapidez incrível. Por quê? Porque a gente pode usar webcams, que as pessoas podem participar desses testes, né, dentro da própria casa, sem precisar se deslocar, né? E a gente tem uma série de ferramentas que automatizam a análise também desses dados, como a geração de heat maps, né? Então imagine que aqui a gente está fazendo um teste de uma comunicação e à medida que o campo vai acontecendo, a gente já tem outputs, né, mostrando os heat maps para a gente, de, por exemplo, nesse caso, quais são as áreas que mais prendem a atenção das pessoas, né? E as pessoas podem interagir, como eu vou mostrar alguns exemplos aqui, diretamente com essas comunicações, marcando e dizendo, eu melhoraria isso aqui. Então, gente, é incrível. A escalabilidade que a gente tem hoje em dia para fazer neurociência, com redução de custos e prazos, né, captando dados que eram jamais capturados, né, criando novas oportunidades para fazer pré-teste de comunicação, de embalagens, testes de mídia, de shopper experience, né, e muito mais. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas é muito caro fazer isso? Se eu estou realizando um determinado estudo, quantos estudos eu consigo fazer simultaneamente? Como escalar isso, né? Como escalar o uso da pesquisa qualitativa digital de forma mais rápida e barata? Então, a gente tem cases reais, eu vou mostrar para vocês aqui o caso do Itaú, por exemplo, que a gente tem apresentado em vários congressos, tanto no Brasil como internacionalmente, que é um caso incrível de como a gente conseguiu escalar, né, a pesquisa qualitativa
onde a gente hoje está executando não só dezenas ou centenas de projetos, mas já passamos de 1.000 pesquisas realizadas, né, ao longo desse ano, de forma totalmente otimizada e, enfim, explorando todos esses recursos que eu mostrei para vocês aqui, tá? E tem alguns outros cases também que eu vou contar de como nossos clientes estão conseguindo escalar e aproveitar ao máximo esse arsenal de ferramentas e todo esse potencial da pesquisa qualitativa combinada com o Quant e com o Big Data. Então, vamos lá. O que esse Global fez, né, para conseguir ajudar nossos clientes a aproveitarem todo esse arsenal de ferramentas e realmente a gente sair do que é só promessa, né, de que é mais barato, de que a gente consegue fazer em menos tempo e de que a gente consegue fazer o melhor do que a pesquisa tradicional. Bom, a IC Global, ela foi adiante. A IC Global, ela criou uma plataforma que vocês já devem ter escutado falar, mas para quem não conhece, né, a IC Global, ela criou uma plataforma proprietária de rede social, que é icglobal.com, onde ela reúne consumidores de diversos perfis e ela agrupa esses consumidores através de interesses, de gostos, de atitudes, de afinidades, né, por marcas e opiniões que eles têm. Isso nos permite criar uma plataforma onde a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo com esses consumidores, onde a gente vai segmentando essa base de dados e já deixando esses consumidores, digamos assim, pré-qualificados, segmentados em comunidades, né, em grupos atitudinais, em grupos a partir de comportamentos, a partir de afinidades. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade enorme de conseguir escalar o que é recrutamento, o que é entrega de incentivos, o que é chegar a perfis que seriam, digamos assim, muito difíceis ou tão caros de conseguir chegar, que acabam inviabilizando uma pesquisa, né? Então, a gente tem essa capacidade de chegar a grupos altamente segmentados de pessoas e, melhor do que isso, de que a gente tem a capacidade de entregar isso de forma com altíssima qualidade, né? E combinando dados que a gente vai coletando ao longo do tempo com os dados qualitativos, né, que vocês vão coletar nas pesquisas que são desenvolvidas para vocês, nas pesquisas qualitativas. Então é isso. Eu vou explicar agora um pouquinho mais em detalhe como é que funciona. Na icglobal.com, a gente vai criando comunidades, como algumas que eu listei aqui para vocês, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, na área de consumer goods, comunidades que são relacionadas muitas vezes à relação que elas têm com certas marcas e produtos. Por exemplo, pode ser Pepsi, né? Não necessariamente somente na categoria de refrigerantes, somente os que tomam Coca-Cola, os que rejeitam, né, determinadas marcas. A gente consegue chegar a grupos de pessoas que amam certas marcas ou que rejeitam certas marcas ou que são usuários de determinadas categorias, né, ou que têm determinadas atitudes em relação à categoria, a um determinado tipo de produto. Por exemplo, os que se consideram chocolatras, os que se consideram amantes, né, e fãs de Netflix, não podem viver sem Netflix, os que são amantes de filmes e séries, por exemplo, na categoria de entretenimento. Temos comunidades que muitas vezes são para a gente manter as pessoas engajadas, porque a gente está numa rede social, porque a gente quer mantê-las ativas, né, e comprometidas e se divertindo, né, ao participar de pesquisas, né, e que a gente não tenha aquele senso de que elas só estão aqui porque elas vão ganhar um incentivo, né, porque elas têm hora marcada para participar, ou porque tem uma atividade. A gente cria todo um senso de pertencimento e de que são elas que co-criam essas experiências na rede da icglobal.com, tá? Então, gente, a gente tem uma quantidade de comunidades que são mantidas pela IC Global, os que são encomendadas por clientes e que a gente vai ao longo do tempo, se vocês olharem, a gente tem 11.000 pessoas, 2.000 pessoas, né, quase 6.000 pessoas na comunidade de saúde e bem-estar. E essas comunidades elas vão crescendo organicamente ou de forma estimulada, porque a gente vai desenvolvendo campanhas de recrutamento e a gente vai pré-segmentando, né, essas pessoas para que elas estejam ali já pré-qualificadas e prontas de participar dos estudos qualitativos, ok? Então, gente, como são essas interações? Elas são conversas espontâneas que acontecem através de uma feed social, elas são atividades interativas, como essa batalha, né? E a gente pergunta, né? Nesse caso aqui era um tema sobre entretenimento, né? Então, sobre essa novela, qual das personagens você gosta? Né? Então, essa batalha de produtos e de marcas, ela gera uma dinâmica muito interessante, as pessoas amam participar, é muito fácil criar novas batalhas, isso vai mantendo as pessoas engajadas, né? Isso vai nos dando insights. Também, se vocês olharem, quando a gente fala desse mix, dessa fusão do quali com quant e com big data, é de que imagine que a gente consegue em poucos minutos lançar novas batalhas,
ou lançar opinion polls, como esse aqui, né? O que você prefere? Dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo, isso vai complementando os dados qualitativos que a gente coleta ao longo do tempo. Então, são conversas que vão acontecendo de forma espontânea e estimuladas, são atividades interativas engajantes que a gente vai criando dentro da nossa rede. Isso vai gerando insights para nossos clientes e para eles complementarem os dados que a gente coleta de forma mais pontual e qualitativa dentro dos labs, que eu vou explicar um pouquinho para vocês adiante, tá? Então, aqui mais um pouco de exemplo, né, de ferramentas interativas que a gente tem na plataforma, né, SGlow.com, para ir gerando insights ao longo do tempo, né, por exemplo, mini surveys, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem quando você precisa cuidar mais da sua saúde, que é mais difícil para você, as pessoas respondem e a gente tem a opção de, inclusive, gerar engajamento, porque elas podem saber o que aquele grupo ou aquela comunidade de pessoas pensam sobre isso. Então, uma das formas da gente manter as pessoas engajadas ao longo do tempo é o de dar esse feedback para elas, né? O de mostrar o que o grupo, o que a comunidade pensa em relação a um determinado assunto. Tá? Então, imagine que isso é feito ao longo do tempo, né? E a gente também estimula diálogos e conversas de forma aberta, seja individual, né, o que a gente chama de forma privada, ou de forma pública, onde qualquer participante de uma comunidade pode interagir com as respostas de outros, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de uma aberta, que é privada, então somente o respondente vê a pergunta e somente ele pode responder, né, e o moderador vê a resposta dele, ou a gente pode publicar essa pergunta de forma aberta na comunidade, como um fórum, né? Então, as pessoas veem a pergunta e veem as respostas de outras, elas podem fazer um rating, elas podem fazer like, né? Então, imagine que isso aqui, ela cria esse senso de engajamento contínuo e, ao mesmo tempo, de geração de insight, né, para nossos clientes. Então, gente, considerando que a gente tem esse Globo.com, né, só para recapitular, como essa rede social, imagine um Orkut, só que criado para pesquisa de mercado, com todas as ferramentas que a gente precisa para criar grupos, né, para gerar insights, seja de forma quantitativa ou qualitativa. Mas como utilizar isso na prática, né, para meus estudos qualitativos? Então, vamos lá. Nós criamos o que a gente chama de laboratórios, né? Então, um laboratório é justamente todo um ambiente criado com as ferramentas para a gente fazer estudos qualitativos, né? Então, existem diversos formatos de atividades e uma plataforma que é responsiva, permite com que as pessoas participem, seja de um mobile, de um desktop, de um tablet ou de um laptop, em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de atividades que a gente cria no laboratório, né, que pode ser uma pergunta aberta com texto, para preencher espaços, analisar imagens, enviar vídeos, enviar fotos, ordenar e classificar. Vejam que num laboratório a gente pode ir criando atividades, né, que a gente vai gerando informações, sejam abertas ou fechadas, ou com imagens, ou com vídeos, né? E tudo isso vai permitindo a gente aprofundar, né, e criar uma riqueza muito grande de informações que a gente coleta nesses laboratórios, tá? Então, imagine que é uma plataforma multimídia, né, para avaliar experiências de consumo, co-criar novos produtos e conceitos, explorar ideias com grupos de consumidores, né, que são altamente segmentados e, como eu expliquei, eles já estão pré-recrutados, pré-qualificados, né, e a gente já conhece uma série de informações de perfis de uma forma holística desse consumidor, né, e que eles entram nesse ambiente multimídia, e eu vou explicar um pouquinho de como é a dinâmica dentro desses ambientes, tá? Então, a gente permite eles interagirem de forma contínua, né, através de estudos qualitativos, de etnografia, de shopper experience ou de produtos que a gente envia para a casa deles. A gente pode fazer imersão durante dias, né, ou durante, eventualmente, semanas, à medida que a gente vai evoluindo e co-criando, né, e coletando feedbacks ao longo do tempo. E a gente pode ir aprofundando ideias também ao longo do tempo, ok? O que mais? Então, gente, imagine que esses laboratórios, ou esses labs que eu estou mencionando, eles realmente são ambientes de inovação e de insights contínuos. A gente tem clientes que acabam fazendo um lab até experimental, mas a grande riqueza, o grande potencial dos labs é de pensar de que eles são contínuos e de que a gente tem todo um ciclo de observar, explorar e aprender ao longo do tempo. Por que observar? Porque quando a gente cria um ambiente laboratório, né, que é como uma comunidade digital, as pessoas espontaneamente elas vêm participar, elas vêm compartilhar informações e a gente ganha ao estar observando, deixar que elas comecem a interagir com outras pessoas, que elas se sintam à vontade,
de compartilhar o seu dia a dia, né? De elas trazerem elas mesmas informações. Então, essa questão de observar, né, digamos assim, é aquela coisa a gente deixar que elas se expressem espontaneamente, desenvolvendo compreensão de motivações e comportamentos do consumidor dentro desse laboratório. Mas a gente precisa explorar, sim. Então, a gente tem as ferramentas para perguntar, né, para ir estimulando, né, e complementando o que elas vão compartilhando ao longo do tempo. Então, com isso, a gente consegue ampliar a relevância das conversas dos consumidores, né, escutando e colocando no centro das decisões. Acho que esse é um dos grandes, digamos assim, digamos, benefícios, né, e potenciais dos laboratórios, né, digitais, é o de realmente colocar o consumidor no centro das decisões. Ele sente que ele está sendo escutado, ele sente que ele está sendo empoderado e ele começa a compartilhar cada vez mais, né, isso gera essa riqueza de informação e uma abundância que a gente nunca tinha, né, antes. Então, isso faz com que a gente vá aprendendo e descobrindo novos insights ao longo do tempo, aproveitando a força do conhecimento coletivo da comunidade. Isso é importante, né? A partir do momento que a gente cria esse ambiente de colaboração, né, esse conhecimento coletivo, né, digamos assim, empodera muito, né, e potencializa muito, né, essa riqueza de informações que a gente consegue coletar, ok? Então, aqui um exemplo, né, de como acontece essa dinâmica dentro de um laboratório. A gente pode, por exemplo, postar mensagens, vamos nos conhecer melhor, vamos agora explorar um pouco, conhecer um pouco sobre os seus hábitos, sobre séries, por exemplo, né? Agora vamos falar sobre apps e tecnologias. Então, a gente vai criando, digamos assim, tópicos, né, onde eles vão entrando e eles podem interagir a qualquer momento, onde eles vão respondendo perguntas, onde eles vão interagindo com outros participantes. Então, gente, em outras palavras, é tão divertido e tão comum, né, tão fácil para as pessoas interagirem num laboratório desse, como elas estão interagindo no Instagram, como elas estão interagindo no Facebook, né, quando elas estão conversando com amigos. Então, é algo muito natural para as pessoas e muito fácil, quebrando barreiras de idade, de classe social, quem hoje em dia não consegue interagir no WhatsApp, quem hoje em dia não consegue interagir no Facebook, né, ou no Instagram, independente de idade ou classe social. Então, realmente, os laboratórios, né, digitais, né, conseguem a gente realmente ter toda essa amplitude, né, de audiência que a gente consegue atingir e engajar no laboratório. Aqui exemplos de como a gente pode interagir com imagens, né? Então, imagine que a gente apresenta um estímulo e que a gente pede para ele clicar onde ele gosta e, mais do que isso, que ele clique e justifique por que ele gosta, por que ele não gosta, né? Imagine que um analista, à medida que as pessoas vão interagindo, ele já vai conseguindo ver os heatmaps, ele já vai conseguindo ver quais são os pontos de, né, daquela imagem, né, daquela embalagem, daquela comunicação, que as pessoas estão gostando ou não. E a agência, muitas vezes, que está participando, ou toda a equipe de inovação, né, de marketing, né, seja quem for o usuário interno, né, ou de quem está participando também nesse laboratório, podem interagir e obter insights ali em tempo real. Okay? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de outputs, né, onde as pessoas vão interagindo com determinados estímulos ou com produtos que a gente está enviando para casa dela, né? E a gente pode ir fazendo perguntas e a gente pode também já obtendo alguns dados, né, digamos assim, quantitativos, né, que a ferramenta vai gerando de forma automatizada. Então, imagino que tudo isso é gerado de forma instantânea, de forma rápida, né, e gerando uma quantidade de insights, né, inimagináveis. Uma outra forma de aprendizado, né, e de automação que a ferramenta, né, gera é justamente nuvens de palavras. Então, imagine que a gente está num laboratório, né, com, digamos assim, 30 pessoas, 50 pessoas, 50 participantes, né, e como a gente sabe, né, de uma forma rápida, o que eles mais estão falando, o que mais está surgindo aqui dentro. Né? Então, a ferramenta já gera também nuvens de palavras. Né? E como eu comentei, né, aquele poder do qual e quant. A gente pode ter laboratórios, muitas vezes com 60 pessoas, a gente tem laboratórios, às vezes, com 100, 120 pessoas, então a gente consegue também já ter métricas quantitativas, que já vão dando, né, já vão balizando aqui para a gente alguns resultados, né, para a gente já tirando algumas conclusões quantitativas também, né, e já ir validando o que é que aquele grupo está gerando de informações ao longo do tempo, ok? O que é interessante também nesse ambiente de laboratório é de que a ferramenta tem todo digamos assim, uma série de recursos para o administrador, para o moderador, para o gerente, né,
que está a cargo desse projeto, de que ele vai acompanhando, né, ao longo do tempo a participação das pessoas. Então, ele pode acompanhar quantas atividades ele já completou, ele pode entrar e analisar individualmente as respostas de um participante, ele pode entrar e enviar um lembrete, né, ou uma mensagem individual para aquele participante pedir para ele complementar as respostas. Então, assim, imagine que a gente tem uma série de ferramentas que facilitam muito a vida do moderador e do analista, né, no sentido de monitorar, de controlar, de estimular e de monitorar o que está acontecendo ao longo do tempo. E também para o cliente que está acompanhando tudo isso, ok? Então, gente, vocês lembram que eu citei lá no início, né, uma série de ferramentas qualitativas, como eye tracking, facial reading, né, como ferramenta que nos permitem capturar emoções, né, que nos permitem capturar, digamos assim, movimentos ou interações que as pessoas fazem, e a gente já está ampliando esse arsenal de ferramentas, né, incluindo novas ferramentas, por exemplo, como o chatbot, né, onde a gente pode convidar as pessoas que estão no laboratório para interagir em uma sessão de chat, e que nessa sessão de chat a gente tem um software por trás que já está interpretando o que elas estão falando, né, e ajudando o analista ou o moderador a obter resultados, né? A gente chama de chat inteligente. A gente tem ferramentas de drag and drop, a gente tem ferramentas que permitem as pessoas marcarem coisas. A gente tem a opção de realizar já perguntas, né, como pesquisas e perguntas fechadas, né, como enquetes e questionários. A gente pode fazer card sorte. Ou seja, à medida que novas tecnologias vão surgindo, a IC Global tem todo um laboratório de inovação dentro da IC Global que vai incorporando essas ferramentas, né, aos nossos labs, tá? Então, a gente pode, né, aqui, por exemplo, né, fazer entrevista em profundidade, utilizando o Hangouts. Então, a gente vai incorporando tudo isso, né, dentro dos laboratórios, e eu queria, como comentei, trazer um pouco disso em perspectiva, né, de casos reais, de clientes. E, por exemplo, o Labs do Itaú. Então, aqui, por exemplo, o caso do Itaú é um caso muito interessante, porque a gente começou né, criando, né, algumas comunidades. Hoje a gente tem já uma série de comunidades criadas para o Itaú, ou laboratórios, como a gente chama, né? O Itaú, inclusive, a gente tem apresentado, como eu mencionei com eles, né? Isso virou um produto interno dentro do Itaú, onde várias áreas de negócios utilizam, né, digamos assim, essa nova plataforma de pesquisas qualitativas, né? Criando comunidades de clientes, de não clientes. Dentro de clientes, a gente tem comunidade de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, pessoas que usam certos produtos ou que não têm certos produtos do Itaú. Então, hoje a gente tem equipes dedicadas, né, tanto in-house, né, ajudando a equipe do Itaú a poder potencializar e a escalar o uso desses laboratórios, né, internamente, como a todo um conjunto de, digamos assim, de client service, né, de gerentes de projeto, de moderadoras dedicadas a realizar atividades com essas comunidades. E, gente, eu vou mostrar no slide seguinte, né, como o Itaú tem evoluído o uso de laboratórios, né, e da pesquisa digital aqui para criar comunidades, né, laboratórios com consumidores. Imagine que em 2016, né, o Itaú, quando começou, né, ele tinha aqui 30 atividades, ele conseguiu aumentar em 2016 para 120 atividades no ano, em 2017 para 280, né, no ano passado chegando a 497 atividades, e nesse ano de 2019 a gente já conseguiu fazer mais de 1.000 atividades dentro dos laboratórios, né, para o Itaú. Imagine que essas atividades, elas vão desde atividades online, né, como atividades offline. Inclusive, esse ano, eu diria que está chegando quase a metade dessas atividades são atividades offline. O que significa? Que as pessoas que estão nesses laboratórios, colaborando com o Itaú, elas muitas vezes são convidadas a irem no banco. Elas são convidadas a participarem de sessões, né, de discussão, de sessões de cocriação, de avaliação de produtos, né, onde eles recebem esses produtos, onde eles são convidados a irem e a experimentarem esses produtos
e a co-criarem novas funcionalidades para aplicativos, a conhecerem novos produtos do banco e a interagirem com áreas internas de negócio do banco, tá? Então, imagine que esse é o volume de atividade que a gente já conseguiu realizar dentro dos laboratórios para o Itaú ao longo desse ano. A HBO é um outro cliente que a gente já trabalha há 5 anos, já vamos para 6 anos criando comunidades para a HBO, e a gente tem ambientes totalmente customizados, né, hoje em dia para a HBO, onde a HBO já utiliza uma plataforma onde ela cria laboratórios, né, ou estudos qualitativos a partir de um pool de pessoas, que já são mais de 100 mil pessoas em toda a América Latina, né, que interagem com a HBO e, né, chegando, por exemplo, a poder receber, né, brindes customizados. Então, já é uma plataforma de conhecimento. Vocês lembram que eu, né, comentei do potencial da plataforma, né, ao longo do tempo, que é um ciclo de observar, de explorar e de aprender. E esses são alguns clientes que já aprenderam, né, e já sabem que utilizar esses laboratórios ou as comunidades, não só de forma pontual, mas de forma contínua e ao longo do tempo, realmente traz um retorno de investimento muito grande, tá? Esse é um outro exemplo mais novo, né, onde junto a um grande cliente, né, nesse caso aqui, das linhas de produtos desse cliente são sorvetes, e a gente conseguiu ajudar esse cliente de uma forma totalmente inovadora a co-criar novas embalagens de sorvete, através de uma imersão com participantes que foram recrutados e que tinham um perfil específico, que a gente estava co-criando embalagens sustentáveis, né, para sorvete, né? Então foi muito interessante, onde eles receberam em casa, na casa deles, determinados tipos de produtos, desde picolés e sorvete com novas embalagens, e gerou uma quantidade de informações muito rica para o cliente. E por questão de confidencialidade, a gente não pode nem mencionar, né, o cliente, né, e nem alguns insights que foram gerados, mas brevemente a gente pretende poder compartilhar, né, esse case e alguns outros cases, né, também na área de consumo com vocês, tá? E a gente está, inclusive, preparando um evento, é só um teaser aqui, onde a gente pretende, né, compartilhar esse case aqui de cocriação e de inovação, né, com teste de produto em casa, que é muito interessante, né, com vocês. Gente, então, assim, já, digamos aqui, chegando um pouquinho aqui aos 20 minutos, né, que, aliás, eu já passei desses 20 minutos, desculpem, já passei um pouquinho dos 30 minutos, estamos já, né, chegando aqui ao final do webinar. Eu queria, na verdade, sumarizar aqui um pouquinho desses benefícios, né, o que a gente poderia, que eu gostaria que vocês levassem de takeaway, né, de aprendizado, é de que ao criar laboratórios ou ao utilizar todo o potencial de combinar a pesquisa quali com quant, né, de que a gente traz esse senso de engajamento. A gente pode agora colaborar com os diversos públicos-alvos que a gente quer chegar, promovendo insights que a gente não tinha, né, anteriormente. Que a gente ganha autonomia, né, que a gente dá, na verdade, autonomia para vocês também, para acompanhar resultados, para poder participar desses laboratórios, para poder meter, digamos assim, a mão na massa, né, e muitas vezes moderar certos grupos, muitas vezes analisar certos grupos. Ou de receber os resultados já prontos, mas está acompanhando e monitorando em tempo real, interagindo com a nossa equipe ao longo do tempo. Depois, essa questão de integração, de desenvolver pesquisas multidisciplinares, que integram times, né, e otimizam processos. O que mais? Agilidades. A gente tem visto que muitos clientes estão conseguindo realizar pesquisas a 1/6 do tempo, né, que eles realizavam antes. E com redução de custos, né? Isso é mais do que provado, e a gente pode compartilhar com vocês contatos de clientes que já estão usando, né, e que de forma comprovada, né, mostram de que eles realmente estão ganhando agilidade, estão reduzindo o custo e trazendo, né, muito mais inspiração para né, as equipes internas, e elevando o que eu justamente comentei com vocês, trazendo a pesquisa para um novo nível de complementar, de inspirar, né, de complementar os dados que a gente sabe que as nossas organizações já estão, né, digamos assim, recebendo de múltiplas fontes, de múltiplas áreas internas, e que a gente consegue trazer algo que eles não têm, né, através de outras fontes ou outras formas. E como eu posso comprar isso? Quanto custa isso? Você deve estar se perguntando, né? Isso é viável? Será que cabe dentro do meu budget? E aí o que eu queria justamente mostrar para vocês é de que essa é uma boa notícia, de que, digamos assim, a oportunidade de criar labs, de poder utilizar esse arsenal de ferramentas, né,
ela está disponível para qualquer bolso, para qualquer tamanho de empresa e para qualquer tipo de necessidade, né? Para clientes que querem desde um grupo pequeno, que pode começar com 12 participantes ou ir escalando a partir de 30 participantes, 60, 120 ou 300. Realmente a gente não tem visto labs. Eu diria que a média fica aqui entre 30 e 60 participantes, né? Mas a gente pode fazer grupos menores também. Depois, a gente pode fazer grupos ou labs que podem durar uma semana, 2 semanas, um mês ou até 12 meses. Quando é que os laboratórios vão, né, já durar 12 meses? São para clientes que já estão naquele estágio, né, de manterem muitos laboratórios, de terem muitas comunidades, de múltiplos segmentos, né, e de muitas vezes uma equipe interna preparada para poder ajudar a gerenciar essa quantidade de projetos. O Itaú conseguiu fazer esse ano mais de 1.000 projetos, né, na nossa plataforma. Então, gente, isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo evolutivo, né? Mas de que o que eu quero mostrar para vocês aqui é de que é possível começar pequeno, né? E pensar de que se ganha escalabilidade quando a gente pensa em realmente continuidade, né? Ao longo do tempo. Claro, o custo em si de um lab vai depender do perfil das pessoas que a gente está buscando. Mas a boa notícia, a outra boa notícia é de como eu comentei, esse Global já criou uma plataforma onde a gente consegue chegar a perfis muito específicos de participantes, né? Então, se eles já estão dentro de uma determinada comunidade que a gente já criou, por exemplo, chocólatras, pessoas que amam determinadas séries ou que amam determinada marca, são os usuários de uma categoria, a gente já consegue chegar naqueles grupos reduzindo tempos e prazos, né? Então, isso reduz custo também. É lógico que o preço, né, vai depender das tipos de atividades que a gente desenvolve nesse lab e das entregas que a gente vai fazer. Então, se a gente faz um laboratório onde a gente vai ter atividade somente online, né, durante uma semana, vai ser muito mais barato do que um laboratório onde a gente tem entrega de produto na casa ou de que a gente tem atividades offline, porque a gente eventualmente vai ter mais incentivos, ou porque a gente vai ter mais custos envolvidos, né, e também nos deliverables. É lógico que o custo também depende de quanto existe de participação da equipe do cliente ou do que a nossa equipe vai fazer. Tem clientes que optam por eles mesmos moderarem ou analisarem, daí tem clientes que optam por fazerem toda a, digamos assim, a terceirização, né, de ponta a ponta do processo. Aliás, a grande maioria dos nossos clientes acaba fazendo a terceirização de ponta a ponta, né, e já recebe, digamos assim, aquele insumo final, que é o que a gente chama a entrega que vai realmente inspirar o cliente, apesar de que ele pode estar participando do laboratório ao longo do tempo. E para simplificar também a questão, né, da compra desses labs, nós já criamos pacotes que também dão escalabilidade, né, e redução de custo para os clientes. Então aqui, gente, eu digo que quando o cliente fecha pacotes, ele acaba tendo economia de escala, né? Quando ele faz 3 labs, ele economiza em média um 10%. Se ele fecha pacote de 6 labs, ele vai economizar em média 15%, podendo ser até mais, né? E se ele fecha pacote de 12 labs, ele pode economizar até 25% do custo, o que seria somente um ad hoc, tá? E lembre quando eu falo de 3 labs, 6 labs ou 12 labs, esses labs podem ser usados em qualquer período de tempo, geralmente dentro de um período que o cliente vai esperar. Então, tem clientes que usam 3 labs dentro do mesmo mês, porque ele vai usar um lab para cada segmento de cliente. Tem clientes que podem usar 6 labs, um por mês, ou tem clientes que podem usar 6 labs em 2 meses. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma total flexibilidade ao combinar, né, o que é tamanho dos labs, do que é duração, do que esses pacotes, né, que vão gerar custo-benefício, tá? E a outra boa notícia é de que um lab, né, dependendo dos pacotes que serão fechados, pode custar a partir de 12 mil reais, gente. O que você consegue fazer, né, de pesquisa com toda a riqueza de informações, né, que eu mostrei para vocês aqui, com 12 mil reais, né? Então, assim, eventualmente você pode conseguir fazer um focus group, que vai durar 1 hora, que você vai ter 12 pessoas participando, mas imagine que aqui você pode ter, com o mesmo preço, muito mais riqueza de informação, porque as pessoas elas vão estar, não por 1 hora, elas vão estar por 3 dias, por 5 dias participando, né? E com uma riqueza de informações de trazer vídeo, de trazer fotos, que elas não conseguem gerar, né? De trazer essa experiência real time com o produto, que nunca a gente vai conseguir numa sala tradicional de focus group. Então, gente,
essa era o que eu queria, isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje, era mostrar um pouco desse potencial, né, e da expansão da pesquisa qualitativa com todas essas ferramentas que a gente tem hoje, né, nas plataformas digitais, e inspirá-los, pensar que 2020 já está aí, batendo na porta, né, e dizer de que a gente tem, digamos assim, a oportunidade de conversar com vocês nesse final de ano. Ainda dá tempo, quem está com aquele sobra de budget, né, querendo realizar pesquisas ou querendo aproveitar essa sobra de budget esse ano, a gente tem várias oportunidades aqui para fechar esses pacotes, seja para esse final de ano ou seja para o ano que vem. E a gente está aberto para poder conversar com vocês, entender um pouco mais as necessidades, o que vocês têm de necessidade ou pontual, ou de a gente ajudar a desenhar o que seria, né, essa plataforma de pesquisas qualitativas no mundo digital, que a gente pode ajudá-los a realizar ao longo do próximo ano, né, e ao longo dos próximos meses, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui de tempo para vocês, para a gente poder conversar aqui na nossa sala de chat, e compartilho com vocês aqui, para quem não tem meu e-mail, né, vocês podem me encontrar também no LinkedIn, mandar mensagens por inbox, ou no Twitter também, e né, me enviarem qualquer dúvida diretamente, tá? Ou a nossa equipe, e a gente vai ter o maior prazer de poder ajudá-los, né, a poder aproveitar, né, e também inovar e dar esse próximo salto, né? Quando a gente pensar realmente em fazer quali, a gente não pensar somente em o que era, né, a quali quando ela começou no mundo digital, que é somente aquele ambiente de focus group tradicional, mas de que a gente tem muitos novos horizontes para explorar. E aqui são alguns exemplos, espero poder ter inspirá-los e ter trazido ideias de que como a gente possa estar trabalhando em conjunto.